Olá! Hoje aqui nós temos o prazer de receber na nossa sala virtual da Arte Flor, Associação Rio Grandense de Terapeutas Florais Vibracionais, Simone Galina. E ela vai nos contar como foi a sua trajetória, como foi participar da fundação desta associação. Então, estamos trazendo essas informações que às vezes passam desapercebidas, mas que é importante rememorarmos, né? Para saber como é que foi que isso aconteceu. Então, Simone, por favor, se apresente para que a É, gente possa informar os nossos telespectadores e ouvintes. então tá. Muito obrigada primeiro pelo convite de estar aqui. Foi realmente uma surpresa muito boa ter recebido esse convite. E pô, realmente assim, passou um filme pela minha cabeça, né? Porque a gente vai buscando na memória lá quando começou, e isso é importante também, né? É gostoso e é importante de a gente fazer. Eu acho que a história ela serve também para a gente assegurar o presente e levar, né? Também planejar aquilo que vem no futuro. Então, eu sou a Simone Galina, eu sou farmacêutica de profissão, e a terapia floral, ela chegou na minha vida, assim, ela foi se chegando aos poucos, né? Os nossos Uhum. primeiros contatos não foram muito satisfatórios, né? Eu fui descobrindo aos poucos a terapia floral até que ela realmente se apresentou na minha vida. Então, acho que é importante também contar um pouquinho como foi isso, porque faz parte também, eu acho, de toda a trajetória da própria terapia floral aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu me formei em 89 em farmácia e em 1990 eu fiz um curso de terapia floral que foi dado no Colégio do Rosário, onde eu conheci pela primeira vez a Jussara, a Mário, muitas das que começaram ali também junto comigo. E eu vou te confessar, achei aquilo uma maluquice. Mesmo eu já tendo Aham, toda uma trajetória assim, de contato com a homeopatia, né? Eu me formei, já fui fazer especialização em homeopatia, então eu realmente tinha muito interesse por esse tipo de medicina, de cura, né? Mas a terapia floral, naquele primeiro momento, assim, para mim foi alguma coisa muito diferente, assim, que eu realmente fiquei aquele negócio de conversar com as flores e de botar a alma da flor dentro de um pote, eu fiquei meio desconfiada daquilo e deixei passar, deixei num cantinho. Mas como sou farmacêutica, né, em seguida eu também montei uma farmácia de manipulação, fui para a Serra, né, fui para Garibaldi e montei uma farmácia lá de homeopatia e manipulação, então eu tinha contato com os florais na farmácia, né, preparava ali as fórmulas florais. E eu conheci de novo, né? Os florais se apresentaram de novo na minha vida, quando o meu instrutor de macrobiótica, né? Que foi uma filosofia que eu segui durante muitos anos, ele começou a me formular alguns florais para que eu tomasse, né? Então, eu comecei a tomar os florais através desse contato com o meu instrutor de macrobiótica, né? Então, eu manipulava floral e comecei a tomar, mas ainda muito aquela coisa muito restrita, eu era muito da homeopatia, né? Então, a homeopatia eu tinha todo o uhum, entendimento da filosofia e tal. Eu sou uma pessoa que precisa ter, assim, um contato mais, né? Eu sou um pouco cética, assim, para as coisas no começo, então a terapia floral, ela foi, sabe, assim, quando ela vai vindo, ela foi muito insistente comigo, né? aham, E aí, bom, veio os primeiros filhos, eu resolvi voltar para Canoas, a minha cidade natal, onde eu tinha minha família, né? Senti muita vontade de estar perto e acabei vendendo a farmácia e vim embora. E aí fiquei naquele momento de filhos pequenos, né? De um pouco de insatisfação também, sem saber o que eu queria fazer, porque na verdade eu tinha muita vontade de ajudar as pessoas e eu sentia que só
fornecendo medicamentos, mesmo que fosse homeopatia, né? Era pouco, eu queria mais, eu gostava de ficar no balcão da farmácia conversando, eu gostava de saber um pouco mais sobre a pessoa, sobre o que que ela sentia, sobre como que era a vida dela, né? Isso me satisfazia, né? Uhum. E aí, um dia eu abri o jornal e tinha lá um anúncio da Centauros, né? Num curso de formação de terapeuta floral, e eu li aquele cronograma e aquilo me tocou muito, sabe? Assim, quando tu Uhum. não sabia o que que era, eu realmente assim não tinha consciência nenhuma da terapia floral. Inclusive não conseguia me ver como terapeuta floral, né? Até porque eu era farmacêutica, então na minha cabeça eu, né, era farmácia, não era terapia. É uma Uhum. coisa que parecia que não encaixava. E aí eu fui pro curso, assim, tipo, tô com muita vontade de fazer isso. Não sei o que que é, mas eu vou fazer, né? Não sei o que que isso vai Uhum. dar, mas eu senti que era para mim. E aí fui fazer na Centauros, que eu conheci muitas pessoas legais, né? Conheci a Jussara, conheci o Carlos Guterres, A Jussara, qual a Jussara? Jussara Canteiro, Canteiro. que era a fundadora da Centauros, né, que fundou a Escola Centauros e que foi uma das parceiras que a gente começou a Artiflor, né, falecida já, né, eu acho que foi Uhum. 2007, 2008, não me lembro direito o ano que ela faleceu. Mas, enfim, então, ali eu comecei a ter contato realmente com, inclusive, alguns produtores de florais. Foi uma época muito rica, isso foi em 98, 97, 98, né? Então, foi uma Uhum. época muito rica da terapia floral. Tu vê, lá em 90, eu tinha feito o primeiro curso de terapia floral aqui no Rio Grande do Sul, e de 90 para 97, 98, a coisa tinha crescido muito, né? Uhum. Então, foi muito gostoso, assim, conhecer esses produtores, as pessoas que criavam os florais, né? A gente tinha muito acesso a comprar os kits de florais, então era uma coisa, assim, que é, era muito facilitado para a gente. A gente fazia um curso com um criador de floral e adquiria o kit. E aí eu, como farmacêutica, aquilo para mim era maravilhoso, né? Eu cheguei a ter quase Uhum. 20 kits diferentes, né, Uhum. dentro do meu consultório. Tinha um armário imenso, cheio de sistemas de florais, assim. Então, era uma coisa Sim. que me encantava muito. E foi a porta Uhum. de entrada, logicamente, para outras terapias que vieram depois, como o Reiki, o Jinshin Jitsu e outras mais, né, que a gente não para de estudar nunca, né? A gente está sempre se atualizando. Sim, que Mas então maravilha. foi nesse Mas, cenário assim que eu mas que comecei. Deixa eu te interromper um pouquinho. Hum, Então, que bom que você traga essa memória da Jussara Canteiro, né, que já fez a sim, passagem, né, e que a gente possa honrar a sua estada aqui certeza. no desenvolvimento, na criação Eu acho que ela da, foi uma pessoa extremamente importante para a da, terapia asso- floral aqui. da associação. Uhum, Aham. com certeza. Sim. Aham. E, bom, então você já falou, então, do que te levou a se interessar pela terapia floral. Aham. E aí você pode nos contar um pouquinho sobre os primeiros encontros, o que que você lembra das discussões que giraram em torno dessa fundação da Sim. Associação Artiflor. Então, como eu te falei, era um cenário muito promissor, né? Estava em pleno desenvolvimento, muitos cursos acontecendo, né? Muitos produtores, inclusive vindo de fora, de outros países, vindo para cá para dar curso, a gente podia ter esse acesso, né? Essas pessoas. Então, era um cenário rico. E, como todo cenário desse tipo, também acaba atraindo olhares, às vezes, que não são tão generosos, né? Então, Uhum, a gente começou a sentir uma certa pressão de alguns conselhos profissionais,
né, que tentavam levar a terapia floral como especialidade de algumas profissões, né, deixando, uhum, então, todo o resto do pessoal de fora. Tinha também uma pressão em cima da questão da manipulação dos florais, né, que então estava se tentando fazer com que a manipulação dos florais fosse algo exclusivo das farmácias, então os terapeutas não poderiam mais preparar os seus florais, não poderiam mais ter os seus sistemas, né? Então a gente começou a sentir uma pressão externa, e isso começou a gerar uma certa angústia no sentido de que, ao mesmo tempo que a gente via toda aquela riqueza de bons cursos surgindo, bons terapeutas surgindo, né, do conhecimento chegando, né, a Maria Grillo foi uma pessoa muito importante também para trazer muito a questão da consciência, inclusive do que era um floral, né, que a gente achava que era captar ali a alma da flor e tal, né? E aí ela trouxe toda a história dos campos de consciência. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei a Maria Grillo falar de campos de consciência, eu fiquei tipo, meu Deus, o que será isso? Era uma coisa que a gente estudava e discutia, né? Então tinha toda essa emergência da profissão, mas tinha esse risco também que a gente sentia, né? E também uhum, tinha um outro fator que eram muitos cursos surgindo e que a gente percebia que muitos desses cursos não tinham assim um mínimo de carga horária, não tinham um mínimo de conteúdo, né, que a gente julgava necessário para manter a qualidade dos terapeutas, né? uhum, Então, como tudo, né? A gente estava no auge, como a gente fala no tal, né? Quando o yin está no auge, vem o yang, né? E assim vai surgindo, né? O movimento do tal. Então, é mais ou menos isso, é a nossa vida. Então, a gente estava num momento de pico, de auge, em que o próximo passo deveria ser dado, né? E a gente sentia todas essas influências aí que talvez pudessem, de alguma forma, sabe, contrariar tudo aquilo que vinha sendo produzido e todo esforço, né? Então, foi uhum, em torno disso que a gente começou as primeiras reuniões, para que se sim, estabelecesse um cronograma mínimo para os cursos, né? Um conteúdo disciplinar mínimo para que fosse um terapeuta floral. Ao mesmo tempo, a gente sabia que não tinha como a gente determinar quem poderia ser ou não, porque também a terapia floral é algo de sensibilidade, né? É algo da pessoa de doação, de coração, tem todo esse lado também, né? A uhum. pessoa se É coloca. porque não, porque ela não é remunerada, né? A associação, os que participam, né, da presidência, de toda a, a, a gestão, né, não é um cargo remunerado. Então, as pessoas têm que abrir espaço na sua agenda, tem que se colocar disponível. Agora nós temos essa possibilidade, por exemplo, hoje nós fazermos esta reunião virtual, essa entrevista virtual, eu aqui de Caxias do Sul, você de Canoas, né? Mas antes as pessoas tinham que viajar, se reunir, Sim. né? E isso a gente sabe que leva horas e leva tempo, e tem um curso também, Hum. né? Não, Então, com então certeza, são, uma dedicação. fazem, é uma dedicação, e está sendo um desafio, né, nessa trajetória, não é mesmo? Com certeza. Não, com certeza, Uhum, com certeza. Então, assim, a gente começou aquelas primeiras reuniões. Eu saía de Canoas, ia para Porto Alegre toda quarta-feira, né? A gente se reunia lá na Vica, lá da Ana Maria, eu, Jussara e a Ana Maria, e começamos a traçar ali as primeiras letras, né, de um código de ética, de uma programação de cursos, e a discussão, né, do que seria importante uma pessoa saber, de como que se chegaria a um consenso da pessoa ser um bom terapeuta ou não, enfim, todas são coisas
que levam a muitas polêmicas, né? Leva a muita conversa. Uhum. Então, a gente foi assim, durante praticamente um ano inteiro aí, a gente se reunindo, né? E discutindo e formulando ali as primeiras... eh, os primeiros parágrafos aí, vamos dizer, né, dessa convenção, desse código de ética. E eu contribuí, né, pude contribuir, fiquei muito feliz de poder, como farmacêutica, contribuir principalmente para a parte que dizia respeito à esterilização de vidros, à manipulação, aos cuidados, rotulagens e tal. Então, tudo isso foi levantado, né? Uhum. Tem que lembrar também de algumas pessoas que colaboraram. Então, o Carlos Guterres, do Sistema Vida, foi um, né, dos que colaborava muito com a gente buscava muito informação com ele também, porque ele também foi uma das pessoas que começou a terapia floral aqui no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Então, foi mais ou menos nesse cenário, assim, que a gente foi conduzindo as primeiras reuniões até chegar à fundação da Arte Flor, né? Sim, que maravilha. Aham. Maravilha conhecer através de você, porque eu, como secretária da Arte Flor, né, nessa gestão, né, Uhum. eu participava, mas a gente, quando não está imbuída na gestão, não é? A gente fica um pouco distante, né? Só absorvendo aquilo que os outros estão fazendo, né? Então, Sim, agora, eu achei que foi um momento que eu posso me, me colocar disponível, né, para ajudar, né, porque uhum, vocês, né, fizeram a vossa parte, né, e depois eu vou também entrevistar os demais citados, como você falou, né, do Carlos Guterres, que uhum. agora o sistema dele se chama Vive Essências, Isso, né? isso. Isso já mudou de nome, né? E, e assim, como a gente falou no início, né? Da gente fazer esse resgate, né? Que isso fique gravado para a história, Hum, né? Que isso é tão importante, né? Verdade, E que outras pessoas possam se motivar, que os terapeutas possam se motivar a vir fazer parte, né? sim. A Uhum, vir fazer parte. com certeza, Aham. certeza. É. Então, sobre as realizações da associação, o que você considera mais impactante ou importante até hoje? Uhum. Então, eu dei esse pontapé inicial aí na Artiflor, né? Ajudei a conduzir isso, mas logo nos primeiros anos eu já me distanciei um pouco, até em virtude das minhas questões pessoais, né? De criança pequena, né? Sozinha, Sim. criando filho, então essas coisas assim. É, e aí acabei um pouco me distanciando, mas eu vejo com muita clareza a importância dessa associação, até por ter mantido durante tantos anos a profissão da terapia floral da forma como ela está. Ela ainda se encontra, né? Ela é reconhecida, ela, né? Nós temos excelentes profissionais, terapeutas florais, excelentes, né? É, já está reconhecida no SUS. Então, assim, foram tantos ganhos, se a gente for ver nesses 20 anos aí, foram muitos ganhos. Mas o principal é a manutenção da profissão, que é uma coisa tão Uhum. difícil, né? Porque, assim, são tantas terapias, são tantos métodos, tantas coisas que vão chegando e muitas delas surgem e daqui a pouco desaparecem, né? A gente Uhum. quase nem sabe mais quem que trabalha com aquilo, ou como que aquilo fica, e a terapia floral eu vejo que é algo que cada vez mais tem um embasamento teórico, tem pesquisas que são feitas, né? Então, tem muitas pesquisas sendo realizadas dentro de faculdades,
sobre os uhum, florais, então a gente tem toda essa pesquisa científica, essa documentação, né? Nós temos os florais entrando aí no SUS, já chegando mais perto das pessoas, então uhum, eu vejo assim que a profissão da terapia floral, ela realmente é uma das profissões que estão mais embasadas, que estão mais calcadas, e muito disso é devido à própria associação, né? Ao fato de termos essa associação, de termos pessoas ali trabalhando. Eu acho que grande uhum, mérito tem que ser dado, mais assim do que pelo menos eu coloco para mim, né? Mais do que eu ter participado, ter tido a oportunidade, né? E a sorte de participar dessas primeiras reuniões, eu acho que o grande mérito tem que ser dado a quem realmente trabalhou todos esses anos e dedicou a sua vida a isso, né? E aqui eu quero citar as uhum, pessoas que eu conheço, que é a Rogéria e a Rejane, né? Que estão aí desde uhum, sempre. Então, acho que bem naquela época que eu fui já me distanciando um pouquinho, né, soltando um pouco, elas já estavam ali, né? E estão sim, até hoje, são assim grandes nomes dentro não só da associação, mas da profissão da terapia floral, né? E que uhum, assim, eu sei o quanto é a gente se dedicar a isso, né? Eu tive um ano que eu me dediquei a isso. uhum. Elas têm 20 anos aí de dedicação, né? É, é Então, um grande verdade, mérito realmente são delas, assim, que estão aí, viajam e fazem reuniões e levam, e, né? É muito trabalho, sabe? Não parece, sim, mas é um trabalho de uma vida, de se dedicar realmente a isso, né? E o reconhecimento da terapia floral, eu acho que se deve muito também ao trabalho que elas tiveram durante todos esses anos. Então, assim, eu quero deixar meus parabéns aqui, meu reconhecimento para elas, né? com Outras certeza, pessoas, né, que com com certeza eu não certeza. estou conseguindo citar os nomes, né, mas Sim, que sim, também estavam ali juntos, né? Porque sozinho a gente exatamente. não faz nada, né? É, e que bom que isso tenha acontecido, que várias pessoas, que nós vamos citar mais adiante Hum, nesta, neste recorte floral, né? sim. Nós vamos trazer todas essas pessoas que fizeram parte, e se estiverem disponíveis, é claro, Uhum, né? Para que a gente possa fomentar essa memória da sim. criação da arte flor. Aham. E como você vê a arte flor e a terapia floral contribuindo para o bem-estar das pessoas ao longo do tempo, né? Você já falou, né, da entrada para o SUS, que está meio remando, né? Mas, mas enfim, Mas está ali, mas né? está ali, É, né? acho que a É, parte mais difícil já foi, né? aham. É porque a autorregulamentação, ela está feita, né? Então, agora falta empenho, né, das secretarias de saúde, né? Sim, De, de levar, né? Então, isso vai ter, são os próximos passos, né? uhum, Que, uhum. que, que deverão acontecer, né? E Sim, não, tomara que isso aconteça, né? com certeza, mas assim, se a gente for pensar que lá no início, eu lembro que no meu início as pessoas falavam assim, ah, essa aguinha com flor, essa aguinha de cheiro, né? Porque como fala de floral, né? Então, é uma Uhum, aguinha com cheirinho de flor, né? E hoje é reconhecido, né? Ninguém mais fala da terapia floral do tipo, ah, será que isso funciona? Não, isso já não. Olha, se existe, eu não conheço, porque assim, tem todo o embasamento já, né? Um reconhecimento. Então, uhum, isso se deu ao longo desses anos, né? Infelizmente, as mudanças, elas acontecem assim, lentamente aos nossos olhos, né? Que a gente quer que uhum, rapidamente as coisas ocorram, mas infelizmente não é assim. Mas se a gente olhar durante esses 20 anos aí, ou um pouco mais, né, desde que a terapia floral chegou aqui no Rio Grande do Sul, lá nos anos de 1990, muita coisa já aconteceu, né? é, é verdade. Aham.
E só a gente usando mesmo, né, se abrindo para esse campo de consciência, né, Sim, como acontece com outras terapias também, né, sim. que a gente realmente vai dar valor e vai Hum, perceber ao longo do tempo como como realmente funciona. Eu, por sim. exemplo, quando eu viajava com as crianças pequenas, eu preparava uma farmacinha, né, para todo mundo. Se fosse dar uma dor de garganta, era uma medicação, se isso e aquilo, né? Então, era um arsenal de preparação, ainda mais quando a gente ia para algum lugar que não se tinha muito recurso, né? Hoje, eu viajo com os sprays de florais, com, com os vidrinhos de florais, aquele que eu estou usando, né? Os Hum, florais de emergência, e só, né? isso. Então, do meu lado da cabeceira, é o que tenho. Então, eu vejo isso bem, bem presente, né? De Hum, como funciona, né? E não sim. é que a gente está eliminando a medicação alopática, Isso é não, de jeito importante, com nenhum, certeza. porque Tudo é importante. porque nós estamos fazendo a complementariedade, a complementação, né? Nesse estado, nesse bem-estar Isso. de saúde, não é? Isso, exatamente. Ah, como eu falei, né, a terapia floral, assim, ela foi chegando na minha vida, né, aos pouquinhos, eu era muito da homeopatia, e aí eu tive uma situação em que realmente, assim, eu acho que foi o definitivo, assim, né, do anjo da terapia floral, acho que ele me venceu, né, nesse momento. Eu tinha o meu segundo filho pequenininho, acho que tinha uns 3 aninhos, e eles sempre tomaram homeopatia, né? Eu a vida inteira tomei homeopatia também, tive a graça de ter tido essa oportunidade, né, de ter homeopatia na minha vida. E ele teve um episódio de bronquite muito forte, né? Com uma gripe junto, muito forte, e febre altíssima, e a homeopatia não estava conseguindo reverter. E eu estava a ponto já de ir para a medicação alopática. E aí eu pensei, eu vou, a última, a tentativa. Se não der certo, daí entramos com antibiótico. E eu peguei um Rescue e comecei a fazer compressinhas de Rescue nele, dando gotinhas de Rescue, medindo febre, cuidando febre. E a febre era sempre ali 39,8, 39,6 e 39, e não baixava disso. E eu fui, insisti uma noite inteira. E aí de manhã ele estava sem febre, e tinha cedido completamente, ele melhorou. Esse menino nunca mais teve nem gripe na vida, mas assim, foi uma coisa assim fantástica, porque realmente eu vi, sabe, assim, como ajudou e como ele melhorou e como ele se fortaleceu e saiu daquela crise, né? Uhum. Então, assim, aquilo para mim foi o ok, me rendo, sabe? É isso aqui realmente funciona, isso aqui tem alguma coisa aqui, vamos analisar. E, Aham. e eu acredito muito, assim, eu sonho, né? Eu sonho um sonho que é de em cada casa ter uma pessoa que saiba sobre a terapia floral e que possa preparar os florais conforme a necessidade, sabe? Eu acredito que a Uhum. gente vai chegar um momento da humanidade que a gente não vai mais precisar enfrascar os florais, sabe? Que a gente vai chegar na frente de uma planta, de uma cachoeira, de uma árvore, do que for, e a gente vai conseguir sintonizar e receber as energias curativas. Eu sei que isso é um sonho lá para diante que talvez nem eu mesma vá viver, mas a terapia floral, ela modifica a vida, né, não só das pessoas, mas das famílias. Então, assim, eu durante a minha trajetória como terapeuta, eu atendi muita criança. Talvez porque os meus filhos pequenos eu sempre fui tratando deles com florais, né? Eles até hoje Uhum. tomam floral. Hoje minha filha mais velha está com 29 anos, o outro 27, e eu tenho um pequeno de 14. E todos eles sempre, né, receberam os florais. E até hoje eles
pedem floral, ou eles mesmo vêm aqui, fazem o floralzinho deles, né? São super por dentro disso, assim. E o que acontecia no consultório? Vinham as crianças, né? Os pais traziam as crianças com probleminha, principalmente respiratório, que aqui tem muito, né? No nosso sul, é, ou com questões de pele, coisas assim, e elas melhoravam muito rápido com os florais. Então, assim, eu ficava Uhum. encantada de como as crianças respondiam rápido, né? E os Uhum. pais ficavam fascinados. E aí, o que era o próximo passo? Vinham os pais. Aham. Né? Então, quando eu vi, tinham sistemas todos familiares sendo curados, relacionamentos sendo curados, sabe? Uma coisa muito, Uhum. muito bonita, assim. Então, a terapia floral, eu acredito, assim, que precisa estar em todas as casas, precisa estar em todos os lares, sabe? A gente precisa colocar na comida, a Uhum. gente precisa colocar no filtro de água, a gente precisa colocar na garrafinha, a gente precisa estar sempre usando, porque é Uhum. harmonia, é equilíbrio, né? E é autoconscientização, que é o que se pede tanto hoje, né? É tão necessário. Eu acho que o grande mérito da terapia floral é trazer para a gente essa consciência da nossa autorresponsabilidade pelo que está acontecendo na nossa vida. De olhar Uhum. para dentro e procurar dentro as respostas e a cura. Então, isso é um valor Sim. inestimável, né? Tu poder ali estar usando aquelas gotinhas e aos poucos ir percebendo, não, mas só um pouquinho, ó, esse meu jeito aqui talvez seja isso, sabe? Ou essa minha forma de pensar, ó, essa forma de eu me relacionar, quem sabe se eu mudo um pouco isso, né? Então, é realmente a Uhum. gente trazer o autoconhecimento, a autorresponsabilização, né? Se fala tanto hoje em dia de retomar o poder, né? Da gente assumir o poder pessoal. Para mim, assumir poder pessoal é assumir que eu sou responsável, eu tenho poder na minha vida. Então, se eu tenho poder na Uhum. minha vida, eu tenho poder também de manifestar desequilíbrios, né? E se eu tenho esse poder de manifestar desequilíbrios, eu tenho o poder de me autorresponsabilizar por eles e fazer alguma coisa para mudar. E é a partir disso que o mundo vai mudar, Uhum. né? A partir de Com, nós, né? Da nossa melhora como pessoas, da nossa evolução como pessoas, que a gente vai mudando o nosso sistema familiar, vai curando os nossos sistemas familiares, e daqui a pouco as nossas relações de trabalho, as nossas amizades, e vai ampliando, né? Então, isso é importante para o mundo, para esse momento tão importante, tão difícil e tão rico que nós estamos vivendo como humanidade, de todas as transformações que nós estamos passando, né? A gente passou agora por anos aí de pandemia, em que deu para perceber claramente as pessoas que se utilizam de florais ou se utilizam de algum tipo de terapia natural e as que não, uhum. que nós estávamos Sim. todos muito mais calmos, mais tranquilos, e mesmo com a ansiedade gerada, o medo gerado, a gente tinha recursos para buscar, né? Então, como é bom a gente poder contar com isso. É uma coisa que é tão transformadora e curativa ao mesmo tempo, né? Sim. Importantíssimo dentro desse. Com certeza, com certeza. Aham. E você teria alguma mensagem, um conselho que você gostaria de compartilhar com aqueles que estão começando agora na terapia floral ou com as gerações futuras? Olha, para quem está começando na terapia floral, estude muito, leia muito, busque muita informação, principalmente de quem começou tudo isso, né? Lá no Dr. Bach, lá em Paracelsus, né? Então, estude, procure, né? Estudar bastante, mas também perceber em si as mudanças, se trabalhar, né? Então, usar para si o floral.
Uhum. Procurar ver a transformação em si, procurar olhar para aquilo que precisa ser melhorado em si, aos seus desafios, às suas superações, porque todos nós estamos aqui, nós temos desafios, nós temos aprendizados, a gente está aqui para se melhorar, para se lapidar, né? Para evoluir como pessoa, para evoluir como um ser divino que nós somos, né? Todo esse Uhum. vive a espiritualidade, ela caminha muito junto com a terapia, né? E a terapia floral como um todo também, porque se a gente for analisar friamente, né, como é feito uma essência floral, é algo muito simples. Uhum. Tigela, bota água, bota a florzinha, bota no sol, recolhe, tira a florzinha, mistura com conservante, e é isso, né? Mas não é isso, é muito mais do que isso, né? Então, em algum Sim. momento da caminhada, a gente vai se deparar com a necessidade de olhar para a nossa espiritualidade, não como um fim, mas como um caminho, né? E de reconhecer que a nossa caminhada aqui na Terra é uma caminhada de evolução espiritual, sim. Uhum. Que lindo isso, nossa, que lindo. Aham. E, então, pensando no futuro da Arte Flor, que tipo de legado você espera que a associação deixe para as próximas gerações de terapeutas florais? Olha, eu acredito muito que a associação Arte Flor, ela contri- pode contribuir muito com as próximas gerações de terapeutas, dando os embasamentos, né? Dando o norte, dando o caminho de como que se deve conduzir dentro da profissão, né? Tirando a leviandade, porque acaba existindo, né? Por ser algo tão simples, tão puro, tão de conexão com a natureza, acaba tendo esse risco de levar para a leviandade, no sentido assim de da pessoa achar que não precisa estudar, que não precisa ter grandes conhecimentos, que se mal não faz, bem não faz, mal não faz, sabe aquela essa história assim? Então, eu acho Uhum, que é trazer esse embasamento, trazer uma seriedade, trazer uma responsabilidade do profissional, né? Uma boa orientação, e também de poder estar juntando aí as pessoas, unindo as pessoas, né, através, sei lá, de congressos, de seminários, de reuniões, de algum tipo de atividade que faça uma congregação para que as pessoas também possam falar do trabalho que está sendo feito, né, principalmente quem é produtor de essências florais, que possa estar levando também isso, possa estar havendo esse diálogo entre os terapeutas, né? Eu acredito que cada terapeuta é um artista. Eu vejo muito isso, né? uhum, Cada terapeuta tem a sua experiência de vida, o seu jeito de fazer, né? O seu jeito de conduzir os atendimentos, o seu jeito de olhar para as essências florais, escolher, né? Montar uma fórmula floral. Cada um é muito artista, mas todo uhum. artista precisa ter algo, né, que normatize a sua conduta, que normatize a sua Perfeito. profissão. E isso é importante. Uhum. Então, eu acho que isso quem faz, quem pode fazer é a associação. A associação, com certeza. Ó, você falou lindamente sobre isso, sobre esse norte, né? Sobre essa normatização, para que aqueles que estão começando possam sentir esse container, em algo que eles podem confiar, que já existe esse caminho Com a fundamentado, segurança, né? né? No início, inclusive, eu gostaria de falar assim, ó, que lá no comecinho, bom, meu primeiro paciente foi um paciente que veio de assim, no prédio onde eu coloquei meu consultório, tinha uma psicóloga, né, que estava atuando. E esse primeiro paciente veio da psicóloga. E ela me disse assim, olha, eu acho que esse caso não é para mim, e eu acho que tu pode ajudar. E eu fiquei tipo, é o meu primeiro paciente. E realmente Aham, o caso dele era um caso
bem sinistro, assim, né? Para não dizer outra coisa. aham, Mas eu me coloquei à disposição, ainda falei para ele, olha, tu é o meu primeiro paciente, eu não tenho experiência, eu acho que teu caso é bem, assim, tu precisa de ajuda de outros profissionais, mas eu vou dar o meu melhor e eu vou levar o teu caso, se tu me permite, eu vou levar teu caso para supervisão. uhum, E eu pude ajudar ele. Foi muito lindo o tratamento com ele, inclusive 10 anos depois eu recebi uma carta uhum, pelo correio dele, dando uhum, todo o depoimento do que tinha acontecido, de como eu tinha ajudado ele. Eu ajudado não, né? Os florais, né? uhum, Ajudado ele. Naquele momento eu só trabalhava com essências florais, né? Com terapia floral, não tinha nenhum outro tipo de técnica. De como ele tinha transformado a vida dele, enfim, foi muito lindo. Mas o que é importante nessa história? A supervisão. Eu tive uma supervisão. uhum, Entende? Eu tinha um lugar onde eu ia, eu levava o caso, era discutido, tinha uma pessoa com mais experiência ali, que era a Marga Regis de Farias? Não? Regis Do de Farias Florais do dos Sul? Florais do Sul. Não, não é a Florais Marga do dos Sul? Florais do Sul, é a Ah, outra Marga, de Minas, que ela era especialista em Minas, era a Marga, eu vou lembrar o nome dela, mas enfim, sim. ela era a supervisora do curso. Mas, enfim, isso também é algo que eu acho que dá para ser possibilitado pela associação, algum tipo de supervisão, né? De Uhum, serviço para os terapeutas, principalmente os que estão começando, mas em qualquer terapeuta, eu acho que até a gente com experiência às vezes pega casos que fica, né? Gostaria até de dar uma discutida com outro colega. Então, por que não ter esse sim, serviço de supervisão também dentro da associação? É tão importante, né? Para que a gente claro. tenha Aham, segurança que está conduzindo bem cada uhum. caso, né? Nós estamos com alguns planos, logo a gente vai estar anunciando Legal. nessa direção. Mas que legal você relatar a humildade da psicóloga também, né? De, Também, também. Aham. de pedir a Isso. tua ajuda nesse É, caso, né? um Aham. parênteses, essa psicóloga já tomava florais comigo. Ah, então, olha só, que Aham, beleza. aham. Só que Aham. ela era mais, ela era uma conhecida, né? Então, assim, eu dava as fórmulas de florais para ela, mas ela não era minha paciente, vamos dizer assim, né? Era mais aquela Sim. coisa mais informal, assim. Então, mas ela já utilizava florais e já percebia todo o movimento, né, benéfico que causava nela, e eu acho que é por isso que ela contou comigo, assim, né? Para não Aham, parar o paciente, ela contou comigo, assim, e eu abracei a causa, claro que ele abraçou junto, né? Porque, como eu disse, assim, eu uhum. abri para ele, digo, olha, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, mas vou dar o melhor de mim aqui, né? E no fim Uhum. a gente fez um bom E, trabalho. e isso que é importante, né? É essa troca entre os profissionais, até profissionais da área médicos, né? Da medicina, né? Psicólogos, outros terapeutas, né? Que realmente a terapia floral ela possa conjugar todas essas ações, Com né? certeza. E isso é uma É, coisa também que, através de uma associação, a gente pode fazer, né? sim, aham. Mas isso tudo depende da abertura, né? Ah, mas as flores, elas sabem o caminho, né? Sabe? Então, então Elas vão vindo, né? Vão vindo devagarinho, elas vão vindo com toda a beleza, com toda a gentileza, elas vão se abrindo. e não só as flores, os elementais da natureza, né? Isso. E tantos outros, como os Ah, sim, é. cristais, É os importante cris- também dizer, é, né, que a gente ainda usa esse termo, né, de terapia floral, mas hoje as essências vibracionais, elas são de muitos reinos diferentes, inclusive dos próprios seres humanos, né, que são capazes de criar também essências vibracionais com qualidades, sim, virtudes, né?
É, Mas aí e mantemos, né, o termo terapia floral que veio lá do Bach. Eu acho que o Bach deu ali a brechinha, né, quando ele fez aquele floral de rock water, né, que não era uma flor. que Eu era acho de água, que era e de ali eu água, acho que né? ele deu uma brecha do tipo, mas só um pouquinho, isso aqui não é uma flor. Como assim terapia floral? Sim, sim. Pois é. E aí com a Maria Grilo trazendo, né, essa que você citou, né, sobre Sim, os campos de consciência, né? verdade. Que, Eu acho que que ali mudou tudo, né? Eu acho que ali foi um antes e depois, assim, na terapia floral. é, aham. E tantos outros profissionais, Com tanto certeza. estrangeiros quanto os brasileiros, que temos vários Muitos, muitos. sintonizadores Eu acho que o de, próprio de Breno, né, e a essências. Dinamara dos Florais de Minas contribuíram enormemente para que os florais fossem reconhecidos, né, porque eles trabalhavam sempre muito cientificamente, com embasamento, com toda, né, aquela ciência. Eu Hum, acho que aquilo ali foi muito importante também. Os Florais de Minas são precursores, assim, nessa coisa do método, da técnica, né? Que é importante uhum. colocar também, né? Sim, também. Uhum. Aham. E muitos Mas nós sistemas, né? Muitos sistemas. Temos muitos sistemas que ah, nós verdade. podemos fazer uso, Hum. né? Aham. Muito bem, então, estamos chegando mais no final do nosso esse bate-papo tão gostoso, né? Verdade. Foi muito bom. Sobre E passou tão rápido esse bate-papo. mas vamos, quem sabe, planejar um encontro presencial para reunir Ai, toda toda gostoso. essa turma agora que graças a pandemia passou, né? Sim, Então aham. que novos tempos venham, Com né? certeza, com certeza. Que as flores, os sistemas florais nos ajudem a vivenciar esses novos tempos. Com certeza, vão ajudar e já estão ajudando, né? Eu acho que há muito, não é por nada que eles surgiram, e surgiram como essa necessidade mesmo da humanidade de se curar, de procurar se melhorar, né? De procurar suas virtudes, suas qualidades, focar no bem, focar no amor, né? E eu acho que cada vez que eu pelo menos, cada vez que leio o Dr. Bach, os fundamentos da terapia floral, eu mais assim fico admirada, sabe, com tanta sabedoria que ele tinha, uma visão tão profunda da vida e como são atuais as palavras dele. Com certeza. Lá na década de 30, né? Que Verdade, verdade. isso aconteceu, né? Uhum. Mas muita gratidão pela tua Ah, disponibilidade, eu que agradeço, pela agradeço demais. riqueza de dados e, mais principalmente, por ter ajudado a dar esse pontapé na associação, que hoje é algo tão real. Que bom. E que essa associação possa crescer e se desenvolver e florir ainda mais. Que seja, que assim seja, que Que assim assim seja, que tenha seja. muitos anos de vida, cada vez mais forte, cada vez com mais associados e só assim, ó, gratidão e parabéns, né, a todo o pessoal aí da associação por esse trabalho maravilhoso de vocês. E gratidão demais por terem me convidado, de estar aqui, de ter podido aí relembrar um pouquinho dessa história e de tanta coisa, né, que tem para falar, porque se a gente for falar tudo aí, a gente fica horas mesmo conversando, né? E Ah, e uhum, lembrando de pessoas, né? Muitas pessoas uhum, já se foram, que contribuíram, que já se foram, né? Mas, uhum. enfim, é um legado que a gente deixa e eu tenho muito orgulho, assim, de ter podido participar desse iniciozinho, de estar com pessoas tão importantes e pessoas, assim, tão dedicadas, né? À terapia floral. Acho Sim. que é importante isso também, né? Eram pessoas sempre muito dedicadas, apaixonadas, éramos todas apaixonadas pela terapia floral, ainda E continuamos, não é mesmo? verdade, E tá? E a gente continuamos. continua, porque eu Aham. acho que só tendo muita paixão mesmo, né? Sim, Um trabalho assim,
tão nobre, né? Mas tão difícil também, com tantos percalços, né? Com tantos sim, desafios que foram se mostrando ao longo da caminhada, mas que foram superados graças ao fato de termos tido essa associação, né? De termos tido pessoas à frente, que se colocaram à frente, como eu falei, e dedicaram a sua vida a trabalhar pelos outros, por todos, né? com Porque certeza. cada um de nós, assim, que está dentro do consultório trabalhando, está tendo seu trabalho assegurado, porque tem uma associação trabalhando por nós, né? E a Isso, gente não reconhece, às vezes é. a gente acha que não faz diferença, não faz total diferença, né? A profissão, ela é reconhecida hoje do jeito que ela é, porque existe uma associação por trás. Não dá para Uhum. negar isso, né? Então, parabéns para vocês, assim, por todo esse trabalho. Parabéns, parabéns para você e todos esses que vieram antes. E Gratidão a todos que gratidão, vieram queridas, antes. gratidão. Muita gratidão. Certo. Beijo grande a todos e que as flores sempre possam estar no caminho da gente, caminho de flores. Isso, com certeza.